Olá, queridos, tudo bem? Professora Aline, dando início aí a mais uma aula de língua portuguesa. Bem, estou muito feliz com a presença de vocês na minha aula. Vamos abrir nosso livro, página 10, capítulo 1, onde vai falar um pouquinho da magia do cinema. Bem, o livro de vocês trouxe um conceito sobre o cinema em si, tá? Achei muito relevante, dei uma lida. Mas eu também trouxe outro conceito que eu achei também bem pertinente, que fala assim: também conhecido como a sétima arte, ou em certos contextos cinematográficos, pode ser definida como a técnica e a arte de fixar e de reproduzir imagens que suscitam impressão de movimento, assim como as indústrias que produzem estas imagens, né? Então aí mais à frente vocês vão ver fazer uma leitura, né, de algumas cenas do roteiro. Tá lá na página, deixa eu voltar aqui com vocês do livro. Tá lá na página 12, né, que é sobre o roteiro do filme O Show de Truman, O Show da Vida, né? Aí essa leitura vai falar um pouquinho sobre na infância de Truman, que perde o pai durante a tempestade no mar, enfim. Façam essa leitura que encontra-se com início na página 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Já na página 18, 19 e 20, tem uma interpretação sobre a leitura que você acabou de fazer, né? Então, respondam, lembrando que caso tenha dúvida, vocês têm total liberdade em me chamar, tirar essa dúvida, tá bom? Dentro do horário especificado aí pela coordenação da escola. Tranquilo? Na página 21, achei muito bacana, marcas da oralidade. O tempo todo nós usamos essas marcas e não nos atemos, né, a esse tipo de linguagem. O livro de vocês, ele vai trazer o conceito de marcas da oralidade. São características, traços e elementos da fala espontânea, presente no texto escrito. Alguns exemplos são as reduções, as abreviações, as hesitações, as pausas, os marcadores conversacionais. Bem, nada mais é que o falar do cotidiano das pessoas, queridos, na escrita. Nesse caso, o autor, quando escreve uma crônica, por exemplo, vai transcrever um diálogo, não de forma culta, mas sim de maneira como as pessoas falam, como as pessoas conversam, melhor dizendo. As gírias fazem parte das marcas da oralidade. Tranquilo? Que isso fique bem claro. Toda vez que eu falo marcas da oralidade, eu quero dizer, né, eu quero transcrever para um papel a fala do cotidiano, a fala normal da pessoa, conversando, um diálogo normal, tá? Pode haver erros da forma culta? Claro que pode, né? Porque cada linguagem se adequa a cada lugar que a gente acaba conversando. Por isso, entra muito aí a variação linguística. Eu acho e me atenho a isso, que a linguagem, a marca da oralidade e as variações linguísticas, elas caminham juntas, né? O que seria, professora, uma variação linguística? É a capacidade, querido, que a língua tem de se transformar, de se adaptar de acordo com algumas situações, alguns componentes. Mas, professora, quais seriam esses componentes? Bem, existe variação linguística em relação à histórica, né? O tempo que essa língua é usada. Existe a variação linguística em relação aos grupos sociais, onde essa língua é utilizada, em relação à região do país, né, mesmo onde ela é falada, né, em relação ao estilo dela, a situação do uso dessa língua, em relação formal, relação informal, a norma padrão, tá? Então, atenham-se sempre a isso. A marca da oralidade, ela vai estar sempre muito na mesma vertente que a variação linguística, tá? As duas caminham juntas. Aí eu coloquei alguns exemplos de marcas da oralidade presentes em nosso dia a dia. A gente tem o hábito de falar e não acaba não percebendo que nós estamos fazendo uso dessa variação. Ó, kkkkk, esse kkkk é muito usado pelo WhatsApp, né?
putz, entendeu? Ora meu, mano, né? Ô louco, ressaca. Psiu. Gente, é muito comum a gente ver esse tipo de marcas na nossa fala e na fala das pessoas. A gente também tem um exemplo da palavra pente, né? A gente fala pente, mas não se escreve pente, se escreve pente com um E. Então, dependendo de algumas regiões do estado, né, esse pente ele vem com um som diferenciado, com um som mais analisado, né? Então, traços dessa variação linguística, traços dessas marcas da oralidade. Por exemplo, a gente está numa sala de aula, entra um aluno que veio de Manaus, por exemplo, ele vai ter uma fala diferenciada da gente que mora no Rio de Janeiro. Então a gente consegue perceber só de ouvir esse colega falando ou respondendo alguma pergunta da professora ou de repente fazendo alguma pergunta, conversando. Então isso são marcas que ele trouxe, né? Marcas que a gente chama regional, da região da onde ele foi criado, da onde ele nasceu. Tá? Então, isso são marcas da oralidade. Na página 21 também tem um exercício, que é o número 1AB, né? Façam, por favor, e o número 3. Tranquilo, querido? Bem, por hoje, nossa aula se encerra aqui, tá? Não quero fazer um vídeo muito longo, para não ficar algo muito cansativo para vocês. A intenção é que seja um vídeo objetivo e claro, né? Porque um vídeo muito extenso acaba perdendo um pouco a linha de raciocínio, né? Então a intenção da professora não é dificultar, e sim facilitar o aprendizado, tá bom? Faça os exercícios, que na próxima aula eu venho com a correção e a gente já vai entrar numa aula muito importante, que é o período composto por coordenadas, coordenação, tá? Então eu optei em fazer um vídeo só para ele, tá? Por isso que eu não quis colocar ele nessa videoaula, que é a nossa primeira videoaula, então eu vou pegar mais suave, só hoje, prometo. Na próxima aula a gente entra com coordenação, tá? E é um vídeo mais completo, porque essa aula costuma ser um pouco mais extensa, um pouquinho. Tá bom, querido? Qualquer dúvida que você tenha em relação ao exercício, pode me chamar no WhatsApp, tá disponível para vocês, tá? Independente da hora que for. A escola estipulou um horário, né? Mas se for antes, eu coloco antes. Se quiser falar comigo antes, eu podendo atender, eu podendo responder, assim eu farei. Tá bom? O importante é que leve o conhecimento para vocês e vocês não percam em nada em relação aos alunos que estão nas aulas presenciais. Um forte abraço e até a próxima aula.